Fala galera, tudo bem? Bora falar aqui um pouquinho sobre o dia de hoje, dia 14/7. Hoje foi um diazinho legal, né? Tivemos a continuação aqui dessa distribuição do Binance, né? A gente confirmou essa distribuição que a gente estava tendo aqui. O preço já acorda hoje rompendo essa regiãozinha aqui e amanhecendo com esse gap, certo? Só que beleza, e quando a gente amanhece com esse gap, o que a gente vai procurar? Tipo assim, muita gente já procura uma boa de uma reversão para entrar, né? Eu particularmente não gosto, é por isso que eu gosto de observar bastante o fluxo, né, de ordens, como que ele vai estar, né, ou a liquidez em si dentro ali do bookmap da vida, porque tipo assim, a gente e aí, quando vai vir reversão nisso aqui, né? É isso aí que tem muita gente compra aqui, compra aqui, compra aqui e stop aqui no dia todo. Portanto, que esses dias direcionais assim é os dias que mais quebra conta de pessoa física. É o dia que a bruxa fica solta, né? Então, o que que a gente faria nesse dia aqui? Eu, particularmente, sempre gosto de esperar o que? A maior correção dentro da tendência, né? Quando a maior correção dentro da tendência ela vem, ou faz um movimento parecido em V como esse, e ele começa a corrigir em algum ponto dessa tendência, é aí que eu gosto de começar a querer observar a minha entrada, né? Ainda mais que, exemplo, vamos colocar aqui dentro de um gráfico de 1 minuto. A gente teve aqui, ó, dentro do gráfico de 1 minuto, sucessivas continuação de movimento, né? Ele começava a acumular, ó lá, ele começava a querer acumular, pô, mandava lá para baixo, começava a querer a acumular, pô, mandava lá para baixo. Só que se vocês for observar, ele estava dentro do quê? Ele estava dentro de regiões de volume. Olha isso aqui, ó. A gente já acorda hoje no gap de baixa, certo? Na hora que ele acorda nesse gap, a gente já pode ter o quê? A gente já pode marcar o volume do dia, né? O volume do dia ele vai estar rolando aqui, ó. Ele vai chegar aqui, ó. Chegou aqui, ele teve o quê? Ele teve absorção, né? Os players absorveram e eu vou procurar o que aqui dentro dessa região agora? Eu vou procurar a maior correção dentro dessa tendência, né? Essa tendência aqui, a maior correção foi esse cara, né? Só que aqui, ó, quando eu chego nessa região, ó, eu vou ter uma POC bem mais ou menos dessas regiões, se eu não me engano. Vamos ver aqui. Eu posso marcar o quê? A POC bem nessa região, deixa eu puxar mais para baixo aqui, só para a gente pegar mais essas regiões aqui, ó. Então aqui, ó, chega aqui, ó, eu tenho a POC desse movimento que aqui teve acúmulo de ordens, final de movimento, e temos esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó, o preço ele volta para testar aqui. A gente começa a fazer o quê? Uma regiãozinha de topo duplo, né? A gente faz esse topozinho duplo, a gente vai ter aqui já uma condiçãozinha de divergência dentro dessa região. A gente tem um preço na mesma região e aqui já divergindo, né? Aqui no RSI a gente está trabalhando quase na mesma região, mas já dentro do estocástico a gente já tem uma divergência forte nessa região e com entrada de bastante absorção. O preço, o que a gente vai ficar observando nessas regiões? Galera, tipo assim, é fácil a gente observar essas estruturas, tipo assim, não é, mas também não é aquele bicho de sete cabeças, né? A gente tem que entender que players, eles procuram regiões de volume para eles fazer suas operações, né? Player, ele vai só procurar região de volume, porque região de volume é onde que eles conseguem acumular suas ordens, né? Onde que eles conseguem realizar também suas ordens. Então, eles vão buscar, sim, regiões de volume, né? Aqui, ó, aqui a gente teve esse processo de distribuição, né? De acumulação de ordens, né? O preço vem testar fundo. Esse fundo, ele testa quem? Ele testa essa regiãozinha aqui, que eles acumularam ordens, né? Então a gente está aqui, ó, testando essa região de acúmulo de ordens aqui, ó. A gente faz esse teste aqui. O preço ele volta aqui em cima, na hora que ele volta novamente, esse player que estava tomando conta dessa região de vendedora, ele reaparece. Na hora que ele faz? Ele absorve toda aquela demanda compradora que estava aparecendo e manda esse preço lá para baixo, absorvendo ele. Todo mundo está comprando essa região, né? Então se a gente também deixar um Midas aqui, só para a gente simular ver o app do dia, a gente observa que, cadê? A gente observa que a gente está aqui dentro dessa zona de volume e junto com aqui a gente está passando o desvio da VWAP, né? Se a gente pegar essa VWAP aqui, ó, num segundo ponto, essa VWAP ancorada, que seria aqui nessa região, a gente vai ter o que? A gente tem essa VWAP ancorada passando em cima dessa região já de volume aqui, ó. Então, pegando o médio desse player vendedor aqui, ó. Então, a gente está pegando o médio desse cara vendedor, a gente está pegando praticamente 50% desse movimento aqui, né? Quem gosta de Fibonacci, que vai se amarrar, né? Então, aqui a gente está pegando os 50% desse movimento, então uma regiãozinha para quem gosta de Fibonacci vender, né? Eu particularmente uso volume, né? Então a gente está passando o quê? A gente tem aqui o Midas passando dentro dessa região, a gente tem o Midas passando e a gente ainda tem o que? Essa regiãozinha de volume aqui, ó, que é a minha VH, minha VH dessa região, né? Então a gente tem muita força aqui, ó, vendedora, para fazer o que? Travar esse preço. Logo o preço ele volta lá embaixo, testa o que? Volume desses caras. Lá embaixo ele é absorvido, né? Começa um processo de absorção forte e aqui em cima, novamente, ele entra numa espécie de
exaustão do movimento, né? O preço ele vem forte e ele é absorvido forte. Na verdade, é uma absorção, né? Então, eles absorvem forte esse movimento e esse movimento ele vai lá embaixo novamente, buscar fundo. Só que ele fica aqui nessa chatice, né? Então, quando ele fica nessa chatice toda, o que eu gosto de fazer? Quando ele começa a voltar muito dentro dessas regiões aqui, ó. Ó, veio uma vez, veio duas vezes, veio três vezes. De vez em quando eu já pego para buscar um rompimento dessa região, né? Porque eu gosto de observar dentro do Bookmap, né? A liquidez dentro dessas regiões. Eu vou observar para onde que eu estou tendo mais liquidez, para onde que eu estou tendo mais fraqueza do preço. Estou tendo muita fraqueza aqui. Eu estou acumulando muito stop aqui, estou acumulando muita compra, 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 compra. E um player absorvendo bastante. Deixando aqui, ó, essa regiãozinha abarrotada de ordens de stop, né? Então aqui vai ter muito stop nessas regiões, portanto que chega aqui nessas regiões, se você quer vender, o stop é longo. O stop no máximo você vai ter que colocar na regiãozinha de volume. Você vendeu aqui, ó. Qual que é a região que você tem que colocar o seu stop? Ó, mais ou menos aqui dentro, acima dessas regiões aqui, ó. Então a gente tem que a nossa VAH aqui em cima. Então seu stop tem que estar mais ou menos aqui ou acima dessa região, porque a gente vai ter um balanço, né? Esse balanço pode pegar, você entendeu? Então, o que acontece? Rompeu essa região, o que eu gostaria de fazer, né? Eu marco já o volume desses caras, né? Porque aqui para mim é importante, né? Eu marco o volume desse cara e o cara que fez o rompimento, né? Que é essa regiãozinha aqui, que acumulou muita ordem aqui, né? Depois desse teste aqui, ó, ele acumulou muita ordem. Então a gente tem esse acúmulo de ordem, a gente tem o quê? A POC desse movimento pequeno e a POC desse movimento maior. Então a gente tem aqui uma zona de volume, né? A gente tem essa zona de volume e a gente começa a vir aqui, testar essa região e encontrar essa barreira novamente, galera. A gente já não tem um movimento altista aqui. Então esses movimentos a gente tem que já está na cabeça da gente, né? Então a gente encontra aqui, ó, esse preço ele distribuindo forte, né? Até que ele procura quem? Tipo assim, se a gente for observar a frequência desse movimento, ó, de correção, esse movimento do mesmo tamanho, esse movimento desse tamanho e esse movimento aqui, praticamente é o mesmo tamanho. Dos demais lá atrás, né? É a mesma frequência, então não me mostra algo tão claro para uma possível reversão de tendência. Mas é o que me mostra, né? Quando o preço ele vem aqui nessa região, tenta fazer o quê? Uma continuação desse movimento e ele é rejeitado e a gente tem essa barra com essa ordem gigante aqui, praticamente do tamanho dessas ordens aqui de fundo, a gente tem o quê? Tipo assim, essas agressões sucessivas aqui, né, em praticamente região de fundo, veja a gente já está tendo uma possível divergência. Divergência a gente não está tendo aqui nesse momento, só que a gente já está tendo aqui nessa mesma região uma sobrevenda, o preço lateralizando aqui, possivelmente para ele buscar o quê? Ele buscar ou uma continuação dessa tendência fazendo uma situação de lateralização para continuar fazendo distribuição, ou já para ele fazer uma mudança de característica do mercado, né? Passar de um mercado em tendência para um mercado lateral, né? Então, o que a gente procura? Eu tenho aqui, ó, a maior correção dentro da tendência, que é esse cara aqui, ó. Quando eu tenho esse cara aqui, a maior correção da tendência, o que eu faço? Eu marco essa regiãozinha aqui de como a minha regiãozinha de fugiu o nome, o meu canalzinho, né, de minha frequência, né? Então busca essa frequência aqui e fica observando o que está acontecendo aqui dentro dessas regiões, né? Então aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho aqui a minha maior correção dentro da tendência e tenho aqui, ó, o começo de entrada de demanda um pouco mais forte, né? E uma diminuição da oferta. Tem essa diminuição da oferta e tenho aqui uma demanda se mantendo constante, né? Então aqui eu tenho nesse fundo bastante absorção. Seria um bom ponto de entrada? Pô, mano, eu não gosto de entrar nessas situações de mercado, né? Então eu busco o quê? Eu busco que esse preço ele venha aqui em cima dessas regiões, como eu falei para você, e eu gosto que ele faça uma correção. Nessa correção, eu gosto de observar alguma coisa em relação a essas regiões aqui atrás, né? Porque essas regiões aqui atrás, elas vão me contar muita coisa, né? Porque aqui, ó, vocês concordam comigo, eu tinha um vendedor muito forte, logo apareceu um comprador e esse comprador, ele está gerando um médio entre eles. Você está gerando um médio, o que seria esse médio? Seria o ponto o ponto de controle dele, né? Um ponto onde a qual ele está tendo, deixa eu só colocar aqui, ó. É o ponto onde ele tem que se defender. Se ele não conseguir defender essa região do médio deles, o que acontece? Ele possivelmente terá que se estopar, né? Ué, não tá. Deixa eu só dar dois cliques aqui. Não tá dando para alterar. Bugou o trading, viu? Deixa eu pegar aqui, ó. Ai, não tá dando para alterar. Configurações, enfim. Então, deu certo. Tá chato. Então, por isso que sempre é bom a gente ter em mente as regiões de médio desses caras. Cadê? Vou colocar aqui mínima.
Então aqui, ó, o médio desse comprador tá onde? Tá onde que o preço vai parar aqui, né? Repara aqui, ó, que a gente tem o preço, ele vindo aqui em cima, ele faz essa correção e testa o quê? O médio desse cara, dessa pernada, né? Então o médio dessa pernada tá nessa região. Ele tem que defender essa regiãozinha aqui. Se ele não defender essa região, o que acontece? O preço vai vir mais abaixo e vai estopar esse cara que tá fazendo esse movimento de alta, né? Então se ele estopar esse cara que tá fazendo esse movimento de alta, o movimento ele continua e esse cara tem que deixar dinheiro no mercado, né? Então deixa eu só apagar todo mundo aqui de novo. Então, olhando aqui pelo lado do volume, né, dentro dessa região, deixa eu apagar esses caras. Olhando aqui pelo lado do volume, dentro dessa região, né, o que a gente gostaria de ver aqui, né? A gente gostaria de ver um movimento de POC ou uma região que tem uma VH, né? Então, vamos pegar esse cara aqui, ó. Vou pegar primeiramente esse cara todo dessa região. Eu tenho a minha POC do movimento aqui nesses caras, né? Então, a partir dessa região, eu vou montar outra região, outra estrutura, né? Só para me pegar o que? Movimentos aqui dentro, ó. Aqui eu tenho essa regiãozinha de volume e a POC. Então, essa regiãozinha de volume e a POC, ela também é importante para mim, ó, porque aqui mostra uma rejeição de movimento, né? Então, aqui, ó, a gente tem a POC desse movimento, virou tipo uma matriosca de volume, né? Que engraçado, né? Então, a gente tem aqui a VH do movimento e a POC no movimento. Essa regiãozinha aqui, ela é importante para mim, né? Não sei se é para você, mas ela é importante para mim porque ela marca uma região onde a qual a gente tem muito volume, né? Os maiores volumes negociados dentro dessa pernada toda foi aqui dentro dessa região. Então, se foi aqui dentro dessa região, ela marca uma grande troca de contratos. Por isso que eu gosto de marcar tanto a região maior quanto a regiãozinha menorzinha um pouco, né? Então, a partir disso, a gente consegue marcar essa região de VAL com POC aqui, né? Então, se a gente tem essa estrutura aqui, essa zona de volume, preço parando aqui, corrigindo, e novamente, a gente tem aqui, ó, se eu pegar esses caras aqui e a gente vai ter dentro dessa regiãozinha aqui a POC, e aqui ó, eu tenho quem? Eu tenho essa VAL desse movimento aqui no fundo, certo? Que seria uma das regiões onde a call price poderia defender. Mas só que aqui ó, eu tenho duas coisas que podem me atrapalhar, que é essa acumulação aqui e essa acumulação aqui, para essa de continuidade de movimento e essa aqui de também continuidade de movimento, mas que é uma absorção de compra e uma absorção de venda. Então eu vou pegar só esse carinha aqui, ó, que esse cara foi o cara que fez o quê? Fez o movimento de absorção total dessa região, que de uma região vendedora, ele fez o que? Mudou-se para uma região lateral, né? Fez a mudança de característica do preço. Vou pegar esse cara aqui, ó. Então, aqui eu tenho a minha região onde eu tenho a minha VAL passando. E eu tenho aqui abaixo a minha regiãozinha de VAL desse outro movimento maior. Então aqui eu tenho uma zona de volume, né? Eu tenho essa zona de volume marcada aqui. Então o que eu vou procurar aqui? Se eu tenho uma zona de volume marcada nessa região, geralmente eu gosto de procurar, agora falando de Wyckoff, a maior correção dentro da tendência, né? A maior correção dentro dessa tendência foi esse cara aqui, ó. Se eu tenho esse cara aqui, eu tenho um clímax, um AR e um secundário teste, fase A de mercado, certo? Se eu tenho uma possível fase A de mercado aqui, ó, clímax, AR, secundário teste, e eu tenho um preço ele retornando a essas regiões, fazendo uma mudança de característica do preço, então aí sim eu posso pensar, pô, aqui ele vai começar o quê? Ele pode começar um processo de lateralização do preço para ele continuar o movimento altista, né? Então, se ele pode fazer esse movimento micro aqui, então eu vou começar a observar, né? Porque aqui vai começar sim um processo de absorção. O que é um processo de absorção dentro? É uma acumulação, certo? Uma acumulação dentro da estrutura de Wyckoff. Os caras vão fazer o quê? Eles vão acumular o máximo de ordens possível aqui, absorver o máximo de ordens possível aqui para fazer um possível movimento, né? Então, se eles vão fazer isso aqui, por que eles não vão fazer em cima de volume, né, gente? Então, ele se ligou. Então, eu vou traçar meu canalzinho aqui, ó, que é aquele que eu gosto tanto. Vou pegar aqui e vou projetar lá para baixo, né? Então aqui na projeção a gente pega a nossa frequência, então a gente tem aqui um clímax, um AR e um secundário teste, fase A de mercado. Temos aqui uma fase B de mercado, é onde a qual ele vai construir uma causa, né? Aqui a gente faz essa região de ST, a gente tem aqui a tentativa de fazer um A, só que ela é falha. Aqui a gente tem um LPS, um teste do LPS, fase C, e o preço ele saindo forte aqui, voltando, testando, só que chega aqui nessa região, aí que tá, né? Que é a hora que ele vai falhar esse movimento, porque é a hora que a gente não consegue saber de fato o que vai ter, se vai ser uma acumulação ou distribuição tão clara, saca? A gente tem regiões sim que a gente vai trabalhar, a gente vai observar, só que falar que aquilo ali antes do movimento acontecer aqui
de fato vai ser uma acumulação de distribuição, a gente tem como olhar assim, mas dentro da liquidez, né? Mesmo ali dentro da liquidez, ainda você tem muito como se, subjetividade, né? Porque ele pode estar manipulando a liquidez, ainda mais aqui, olha essa região de volume aqui, ó. Imagina, se você está achando que daqui, a partir desse movimento, testou aqui o fundo, ele vai continuar um movimento de alta, e você esquece que a gente tem uma região forte de volume aqui passando, possivelmente você pode levar um stop besta. Então o preço ele acumula forte aqui nessas regiões, absorve todo mundo estava querendo vender e deixa essa zona de volume aqui embaixo, ó. Essa zona de volume ela vai servir para quê? Para um possível reentrada desse movimento. Olha aqui, então a gente tem esse cara aqui, ó, dentro dessa região, absorvendo todo mundo. A gente tem aqui, ó, essa estruturazinha menorzinha aqui. E aqui a gente deixa dentro dessa estrutura menor a POC do movimento dentro dessa região. Então, onde é qual o preço, ele vem testar aqui, faz aqui um teste de oferta, o preço não continua caindo, ele é absorvido e o preço manda lá para cima testando o volume. Outro ponto bom de entrada. Então, galera, prestar atenção nas regiões de volume e dentro das regiões de Wyckoff, pô, mano, é muito bom para o operacional de vocês, porque mesmo que vocês não usem o Wyckoff, saber dessas regiões de volume é muito bom, até para quem usa o Tape Read, né, porque vocês têm regiões de trade location um pouco mais estabelecidas, né, então se você tem essas regiões de trade location um pouco mais estabelecidas, né, onde você quer esperar a operação, pô, mano, seu viés do metagame aqui dentro, ele muda bastante também, né? Então vocês não ficam tanto naquela subjetividade aleatória, né? Ainda mais que a gente vai ver o que? Estrutura se formando em cima de regiões de volume, mano, é muito, muito importante. Então, vamos falar aqui um pouquinho de dólar. Eu não vou falar de S&P hoje, porque S&P eu já fiz a operação aí hoje, né? Tá aí no canal. Só para não estender muito aqui. Então é assim, dolinha aqui, né? Dolinha, ele abre hoje numa regiãozinha interessante, né? A gente tem aqui, ó, essa pernada de baixo aqui do dia anterior. Essa pernada de baixa, para mim, ela ainda faz importância, né? Porque a gente pode ter defesas em regiões de volume que ela formou, né? A gente tem POC, a gente tem VH e a gente tem VAL dentro dessa região. Então o preço ele pode sim fazer o quê? Como a gente teve esse gap aqui, ó, a gente pode fazer o quê? Teste dentro dessa região de volume aqui anterior. Então eu sempre quando tem esses gaps muito grandes, eu deixo essas regiões de pernada aqui marcada, né? Que é esse cara aqui, ó. Cadê eu pegar aqui, ó? Bora, né? Então aqui, ó, já de cara eu encontro que o dólar veio forte, abriu forte lá em cima, corrigiu e veio testar quem? Essa regiãozinha aqui atrás de volume, que é a VH desse movimento. Aqui, ó, acima eu tinha a regiãozinha de POC do início do dia, quando ela passou ali. Então, eu tenho uma regiãozinha boa de absorção, né? O preço ele começa a ser absorvido aqui, ó, e monta toda uma estrutura de acumulaçãozinha aqui dentro, né? Então, gente, vamos colocar aqui dentro de um gráfico de 1 minuto, só para a gente ver essa estrutura. Então aqui dentro dessa estrutura, o que a gente tem, né? O que a gente gostaria de procurar aqui, né? A gente vai pegar primeiramente a regiãozinha de volume dessa pernada toda, a gente vai ter volumes nessas regiões. A gente tem essa escadinha aqui, ó, de volume, certo? Só que essa escadinha de volume eu vou ignorar ela, né? Deixar esse cara marcado aqui, ó. Vou deixar esse cara marcado. E vou deixar esse cara marcado aqui também. Outro cara que vou marcar é essa regiãozinha aqui, ó. Essa regiãozinha ela é válida, porque aqui, ó, teve essa POC mudando só 2 vezes, né? Então eu vou pegar também isolado essa regiãozinha de distribuição. Essa região de distribuição tem o que? Tem a minha VAL aqui dentro dessa região. Vocês viram que temos regiões de volume interessante dentro dessas regiões. Porque, galera, volume é o seguinte, são regiões onde teve peso de ordens, né? Se a gente tem peso de ordem dessas regiões, tem institucionais querendo definir essas regiões, né? Então a gente tem um preço, ele distribuindo forte aqui e veio buscar fundo. Na hora que ele veio buscar fundo, ele teve volumes tão alto quanto o volume de entrada, né? Então mostrando que uma possível exaustão vendedora desse preço. Na hora que a gente tem essa exaustão de vendedora do preço, a gente começa a encarar um processo de absorção forte. Então a gente quando começa esse processo de absorção, o preço ele vem aqui nessas regiões, testa, faz um teste aqui de oferta, o preço ele começa a ser absorvido cada vez mais alto, ele explode, pô, mano, massa, dá pra pegar esse movimento? Eu acho um pouco mais complicado, mas só que quando o preço ele volta aqui e ele começa a ser absorvido e a demanda começa a diminuir, pô, mano, aqui você já tem que abrir os olhos, né? Porque aqui, ó, já é uma regiãozinha onde a qual a gente vai ter uma possível absorção. A absorção de qual parte, né? Desse cara aqui, ó, dessa regiãozinha de volume, ó. Eu vou pegar esses. Opa. Vou pegar aqui, ó. Então aqui nessa região eu tenho quem? Eu tenho a POC desse movimento. Então vou pegar aqui, ó, eu tenho a POC desse movimento. Então quando eu tenho a POC desse movimento nessa região, então aqui sim é um bom ponto para você comprar. Compra, stop aqui abaixo, né? Comprou, saída. Mano, no máximo na região de volume. Eu não gosto de, tipo assim, de passar de região de volume. Olha aqui, esse movimento aqui, ó. Vamos ver quantos pontos que só esse movimento deu aqui dentro, gente. Olha, isso aqui deu ponto demais. Ó.
Pô, mano, isso aqui deu 20 pontos. 20 pontos é dinheiro, né? Chega aqui em cima, o que a gente começa a fazer? A gente começa a ter essa distribuição hipodérmica aqui, ó. Quando a gente começa essa distribuição de hipodérmica, o que a gente vai observar, né? Eu vou apagar todo mundo aqui de novo, ó. O que a gente vai observar? Vocês observem que a gente tem o quê? A gente tem essa parada nessa região. Logo, o preço ele lateraliza de novo aqui. Gente, se ele lateraliza de novo aqui nessa região, gente, ele não tá querendo ganhar esse preço. Então a gente vai ter o que aqui, ó? Se a gente pegar só essa regiãozinha aqui desse volume profile, a partir desse candle até aqui, ó, até aqui, ó, pronto, até esse candle aqui, ó. A gente tem o volume dentro dessa região, por quê? Porque a gente tem esse cluster aqui atrás, ó. Esse cluster, ele faz um movimento interessante. Então, a gente tem o preço lateralizando aqui, cada vez mais fraco sendo absorvido. Gente, aqui, se você quiser vender aqui, colocar a região de stop aqui nessas regiões, aqui é o movimento, né? É aqui que eu gosto também de operar minhas regiões, né? Volta, buscou fundo, pô, mano, é aquela coisa, né? É a hora que você vai observar o que está acontecendo em cada região. O preço voltou aqui, fez teste de oferta, não está tendo oferta suficiente. Logo em seguida, tem uma diminuição total dessa oferta, tem outra exaustão de movimento aqui, ó. O preço não tem continuação. Tem essa diminuição forte de volume aqui. Testa aqui, é absorvido, gente. Ele vai absorver em cima de quem? Quando, tipo assim, gente, vocês acham que tem algumas operações que eu fiz aí dentro do canal. Vocês só dá uma olhadinha aí. Vocês sabem que eu opero dentro das regiões. Eu mostro para vocês sempre essas regiões. Então o preço ele fez o quê? Mandou forte para cima. Hoje mesmo, aqui no S&P. No S&P eu segurei a operação porque eu sabia que ele poderia ter uma regiãozinha de volume lá embaixo. Então eu falei, não, vou segurar essa operação. E de fato foi. Teve muita absorção quando chegou no fundo. Então ali no footprint estava nítido. Então o preço ele veio aqui nessa região e mandou lá para cima. Então agora falando de estrutura de Wyckoff, a gente teve o que aqui, ó? A gente teve uma regiãozinha de parada preliminar, a gente teve um clímax, teve um AR, teve um ST. Fase A de mercado, a gente teve aqui uma regiãozinha de UA. Aqui a gente teve uma regiãozinha de LPS, né, mais acima, tentativa de fazer um SOS, só que ele é falho, faz aqui um BU, na hora que faz esse BU, o preço manda para cima. Vocês viram que, tipo assim, não é a estrutura ideal de Wyckoff. Aqui, ó, a gente tem o que? A gente tem clímax, AS, teste, o preço vem, faz volta, faz aqui uma regiãozinha de ST pequenininho, não é a estrutura habitual de Wyckoff, só que tá aqui, pô. Tipo assim, o Wyckoff ele não é rígido, você tem que entender o que é as fases, você tem que entender a estrutura ela é dinâmica. Então o preço ele finaliza essa estrutura aqui nessas regiões, na hora que ele finaliza essa estrutura dentro dessas regiões, ele começa esse processo de acumulação, certo? Ó, a gente vai pegar aqui, ó, na distribuição, a gente vai pegar aqui essa tendência aqui, ó. A gente tem que, aqui nesse ponto, a gente tem o movimento de, aqui, ó, a gente tem esse movimento aqui de POC, e a gente dentro dessa POC, que é uma região de volume muito interessante, a gente vai pegar o volume desse cara, né? O volume desse cara tem o que? Tem essa regiãozinha de VAL aqui. Se a gente tem essa VAL, o preço distribui forte aqui nessa região. É fácil pegar esse movimento aqui? Pô, mano, não é. Esse aqui é um pouco mais de boas, porque aqui, ó, a gente vai ter aqui uma absorção. A gente está vendo o preço lateral aqui, tendo atrás uma regiãozinha de volume, que tem muita pessoa física presa dentro dessas regiãozinhas de volume. Então, o institucional vai começar a fazer o que? Forçar para esses caras que estão presos no topo. Esses caras que estão presos no topo, eles saíram do seu movimento, estão presos, mandam lá para baixo. Então, quando ele manda aqui para baixo, gente, buscando o que? Regiãozinha de volume, essa regiãozinha aqui é um bom ponto de reentrada, porque ele testou o volume uma vez, testou o volume outra vez, vindo dentro de uma tendência um pouco mais forte, deixando a absorção no fundo, ainda mais em cima dessa POC, pô, mano, pelo menos uma volta você pode pegar. Agora, segurar esse trade que é complicado, né? Porque segura esse cara, a gente vai estar aqui dentro dessa região. Então, a gente já está dentro de uma regiãozinha meio preocupante, né? Vou pegar agora esses caras aqui, só pra gente fazer o médio de ordens, né? Então, esse último cara. Então, a gente tá... olha que vocês têm ideia, só para vocês verem tanto que as regiões de volume sempre ficam nas mesmas regiões. Volume aqui e esses caras aqui, ó, passando aqui. Então aqui, ó, se você comprou aqui, saída nessas regiões de POC no máximo. Então é isso que eu faço sempre, porque operar aqui dentro, gente, já é uma luta todo dia, né? Imagina se a gente não tiver nem região de saída de movimento, né? Se a gente não tiver nem mínimo de saída das nossas regiões, o preço, então, ele faz o que? Ele distribui forte a partir desse movimento distributivo aqui em cima, né? Na hora que ele distribui forte, ele vem buscar regiões de fundo, onde a qual a gente tem o que? Vamos pegar essa regiãozinha aqui, né? Onde a qual a gente já tem volume passando dentro dessas regiões, né? Ó, a gente tem aqui, ó, esse cara mais abaixo, né? Opa. Temos... Ah, tá, entendi. A gente tem esse cara aqui mais abaixo. E vamos pegar essa regiãozinha aqui isolada também.
E a gente tem esse cara aqui também, ó. Então o preço ele vem buscar essas regiões de volume aqui. Então essas regiões elas se tornam muito importantes, né? O preço veio aqui, corrigiu nessa região, buscou o que? Fundo anterior. Na hora que tá buscando esse fundo anterior, aqui a gente deixa o que? A gente deixa uma regiãozinha muito forte de pessoas presas, tanto nessa regiãozinha que não saiu do movimento. Tem pessoa presa aqui nessa região. Quando chega aqui para uma possível regiãozinha de média desses caras, eles começam a fazer o quê? Começam também a sair de movimento, e o vendedor começa também a realizar muito forte em cima desses caras para buscar o quê? Forçada desses caras que está comprando em topo, está comprando aqui e está segurando ainda o movimento, a sair do seu movimento cada vez mais, né? Aí o preço vai lá no fundo, ele começa a voltar, aí o que você já imagina? Pô, mano, os caras falam assim, agora sim, agora vai voltar lá em cima e vai me tirar no 0 a 0, né? Então a gente deixa essa regiãozinha aqui atrás, ó, de possíveis saídas de movimento, né? Então os caras chegam aqui nessa região, sai uma vez, sai duas vezes, forçam, até que a gente tem, tipo assim, a gente tem a POC subindo nesse extremo, a gente tem aqui a VH passando nessa região, então o preço ele força aqui dentro dessa região, o preço é absorvido, volta a testar novamente, dá a saída para movimento de quem também, quem também comprou nessas regiões, né? Só que o movimento ele não continua e a galera começa a sair forte, pesado, né? E também a gente tem a questão de que essas regiões de saída de movimento assim, a gente tem uma forte confluência para qual é o nome do negócio? Uma forte confluência para virar o que? Suporte, né? Uma resistência, né? Virar uma resistência. Então, se a gente pegar aqui o volume dessa regiãozinha aqui, ó. Opa, deixa eu só colocar aqui no minuto que é melhor. Eu gosto de marcar essas regiões dentro do minuto também, porque aqui ó, a gente tem esse cluster aqui, ó. Esse cluster aqui, ele para mim ele é importante. Então o que a gente tem aqui, ó? Deixa eu só pegar essa regiãozinha aqui, ó. Pronto, ó. Então aqui ó, eu tenho esse cara passando, que eu vou pegar a POC desse movimento e a VH desse movimento. Então a gente tem esses caras passando aqui, deixando uma zona de importância de volume, né? Então essas regiões, eu gosto de operar muito elas, né? Igual as regiões que eu gosto de pegar. Essa aqui é muito legal de pegar, essa aqui também é muito legal, esse cara também é muito legal, né? Depois de vir... os caras absorveram muito forte, mandaram forte lá em cima, deixaram aqui uma exaustão de movimento lá em cima, comprador, o preço mandou lá para cima. Vocês veem aqui, ó, repara que dentro dessa tendência todinha aqui, ó, a gente tem esse cara aqui como o maior volume de todos. A gente tem esse volume de saída aqui e a gente tem esse volume aqui de final de movimento em cima de região de volume. Essas regiões, elas têm que chamar atenção. Aqui vai sim formar uma regiãozinha de uptrust, né? Se a gente tem essa regiãozinha de uptrust e a gente, além do mais, a gente tem aqui dentro dessa regiãozinha aqui, cadê? A maior correção dentro da tendência. Vou pegar esse cara aqui, ó, e vamos fazer aquele esqueminha da nossa frequência, né? Vou pegar esse cara aqui e vou projetar ele no máximo 2 vezes para cima. Uma vez. 2 vezes, a gente buscou frequência e vamos buscar e projetar ele uma vez para baixo, né? Então a gente tem que aqui, ó, a gente tem um preço, ele fazendo essa região, clímax, AR secundário teste, clímax, AR secundário teste, fase A, a gente tem aqui uma regiãozinha de SOL, né, ou um ST, na verdade, tipo assim, a gente não sabia que a gente teria aqui uma acumulação de distribuição, né? Então, vou nomear isso aqui como um secundário teste, né? Esse teste está vindo testar o quê? Está testando volume aqui atrás, né? Que esses caras prepararam tão bem, né? Aqui para fazer um movimento deles, né? Uma reentrada. Tipo assim, vocês não entenderam até agora, né? Então o preço ele acelera forte aqui dentro dessa região, fazendo aqui um A. Volta aqui, faz a região de LPS. Volta, testa, faz a LPS Y. Mano, e manda lá para baixo. Então, essas coisinhas pequenas a gente vai observando no dia a dia, né? Logo o preço ele volta forte aqui, ó. Se você não conseguiu pegar esse movimento aqui de alta, a gente ainda tem você ainda tem uma segunda chance, né? Porque essa segunda chance vai te dar bem aqui, ó. Esses movimentos corretivos aqui, eles são importantes por quê? Porque, cadê? Eles são importantes por quê? Porque aqui mostra uma intenção vendedora muito forte, uma intenção de venda muito forte. Então a gente tem um médio de ordens desse cara, o médio de ordens desses caras está aqui nessa região. Na verdade, nem o médio, é o ponto de controle de ordens de fato deles, né? Então perdeu essa regiãozinha aqui, possivelmente esses caras vão estopar. Outra regiãozinha que eles teriam que segurar era acima desse cara aqui, ó. Vamos ver.
onde que deu? Aqui, ó. Esse aqui era o último ponto de defesa dessa região. A partir disso aqui, esses caras, eles iriam fazer o quê? Possivelmente eles iriam acumular essa regiãozinha aqui, ó, para fazer o quê? Para romper e voltar lá em cima até esses caras. Esses caras, quando chegasse aqui, seria um ponto decisório de defesa, né? Primeiro ponto de defesa decisório e o segundo ponto de defesa decisório. Esses caras aqui em cima. Então, essas regiões aqui, elas provocam movimentos também. Então, se chega nessas regiões e começa a acumular ou já um bate e volta, mano, você já fica esperto. Galera, vou finalizar o vídeo aqui. Se você gostou do vídeo, curte aí. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, porque ajuda bastante cada vez mais esse canal crescer e mandar esse conhecimento para mais outras pessoas, né? Porque eu falo para as pessoas, né? Meu operacional ele é um operacional mais defensivo, né? Eu gosto de ter o footprint aqui para mim saber minhas regiões de defesa dentro dos candles, né? Dentro do que aconteceu, onde os caras montam posição. Tenho essas minhas POCs aqui, essas minhas regiões de estrutura aqui para mim me defender das regiões também de saída de movimento, de entrada de movimento. Tem hora que eu saio muito cedo do mercado, mas pô, importante é alguém, né? Importante é isso, né? Não é importante não é estar certo, né? É fazer dinheiro. Eu não importo o operacional de ninguém, sabe? Tem muita gente, sei lá, né? Eu importo com o que eu tô fazendo, sabe? Se você tem uma personal legal e você tá tirando dinheiro, mano, não deixa ninguém te influenciar, não. Mesmo que é o média móvel, mesmo que é análise técnica, mesmo que se for. Você sabe operar, sabe? Não deixa ninguém te influenciar, não. Porque às vezes você muda o seu operacional, o que acontece? Você vai lá e leva na cabeça, vai lá e leva na cabeça. Se você quer mudar de operacional, vai também aos poucos, não precisa ser tão drástico, né? Tipo assim. É isso, galera. Eu vou encerrar aqui. Fiquem com Deus e é isso. Até amanhã.